Signo de Touro, bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Touro. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como agradecimento, deixar o seu like, curtir, comentar, dizer se está fazendo sentido. Olha que interessante, todas as leituras dessa semana estão saindo cartas de reestruturação. O fundo do deck aqui a gente tem o Arcano da Força. O Arcano da Força, esse leão aqui, é o nosso poder interno. E ele pode falar também de momentos, de estruturas, de formação da nossa psique ligado ao ego. Eu vou colocar aqui o leão como símbolo dessa força interior que precisa ser despertada e que às vezes está dormindo lá no nosso inconsciente, mas às vezes tem uma briga interna para conseguir se fortalecer, e também para dominar alguns impulsos do ego. É uma dualidade. Vou colocar também Plutão. Plutão é a representação do poder interno. Poder de colocar limite, poder em dizer não. E Vesta, que é mais do que poder interno. É a nossa estrutura, a nossa conexão da alma. Só para a gente entender se é uma questão de limite, se é uma questão de estrutura, se é uma questão de ego. O arcano que saiu aqui no fundo do deck é o que resume a leitura. A gente já volta a falar dessa carta. E a gente tem, na sequência, o 5 de paus. O que é o 5 de paus? É uma briga no sentido em que estão com a sua força, estão com o seu legado. Tá vendo que estão segurando o cordeiro dourado? Olha, o Hierofante. O Hierofante é o seu poder interno que vem de gerações passadas. 7 de paus aqui é a briga mesmo. Aqui é você tomando o poder de volta. Vamos entender logo mais isso, né? Tirar os dados astrológicos. Aqui eu uso uma bandeja com água para a constelação, onde eu mostro através da constelação as estruturas que estão saindo aqui. O que o tarô mostra? O tarô vai mostrar os símbolos do inconsciente. Me dando dor de cabeça. Tem alguma coisa aqui. Neurônio espelho. Sabe quando uma pessoa boceja, outra boceja sem estar com sono? Eu estou espelhando uma energia do campo de touro e está me dando um desconforto, uma dor de cabeça. Deixa eu colocar o arcano 0, que ele traz o que está no inconsciente para a consciência. Vou colocar essa dor de cabeça para entender o que está acontecendo. E aqui a gente tem o signo de Libra. O que é o signo de Libra? É a relação com o outro. Também pode falar de uma questão de justiça. Signo de Libra influenciando o signo de Touro neste momento, a energia de Libra, que é essa relação, que pode ser uma relação entre duas pessoas, pode ser uma relação com a família, e aqui a gente tá falando de briga, né? Então, de você assumir o seu poder, ó, quando você coloca limites, Plutão, essa dor de cabeça aqui. É uma energia tensa, sabe? Tem uma sabedoria interna. O Hierofante também ele pode falar de herança. Para algumas pessoas pode significar isso. Tem a energia de Júpiter. A energia de Júpiter é assim, onde ela tá, ela expande. Júpiter é um planeta muito bom, ele é muito benéfico. Mas se ele estiver associado a algo negativo, ele vai expandir também o negativo. Também é um planeta que fala de espiritualidade. A gente já vai entender tudo isso. E casa 8. O que é casa 8? Fechamento de ciclo. Tá encerrando alguma coisa aqui. Também é uma carta. Olha, é uma carta que fala de herança também. A casa 8. Que é a casa do dinheiro vindo de outras pessoas, e não do ganha-pão. É uma casa que fala de sexo, uma casa que fala de magia.
Júpiter também trata da espiritualidade, pode ser nesse sentido. Eu vou colocar espiritualidade para a gente entender qual o aspecto de Júpiter aqui para o signo. Olha como mexeu quando eu coloquei espiritualidade. Nossa, porque tá me dando muita dor de cabeça. E não tava, foi quando eu comecei a me conectar com a egrégora de touro. Pode ser uma questão da sua força ali. Vamos tirar mais cartas para a gente entender o que é o que são essas energias aqui, o que está acontecendo. Como está o taurino neste momento? Uma carta, por favor. Virou uma aqui. 6 de espadas. O que é o 6 de espadas? É assim, quem que vai comigo, quem que não vai. É um momento de seleção, de escolhas. Eu vou embora, não aguento mais essa situação. Então tem uma briga mesmo, né? Então aqui é de você assumir a sua força, o seu lugar, o seu poder, a sua estrutura. É um momento turbulento. Tá vendo que também as nuvens estão mais escuras para esse lado aqui da carta, ou seja, confusão mental. A dor de cabeça pode vir disso, de você colocar o limite aí, as pessoas não gostarem disso. Tem uma turbulência, mas depois tem uma terra firme lá no fundo, tem águas calmas. Então, é esse o momento de transição que o taurino está vivendo. Tá? A gente já vai entender tudo isso. O que está no bloqueio? O que dificulta esse 6 de espadas, né? Ou seja, o que dificulta o taurino falar, chega, tô indo embora? É uma questão profissional, uma questão de trabalho. 2 de ouros, tá? Sai a energia do julgamento. O que é o julgamento? O julgamento ele pode falar, ó, saiu o pajem também, deixa eu já colocar o pajem aqui. O pajem de ouros é o início material. Então, assim, trabalho, 2 de ouros. Era só um pouquinho, aqui. Então, é alguma coisa ligada a dinheiro, pode ser herança para algumas pessoas, pode ser no trabalho profissional. Casa 8 provavelmente me diz sobre herança, tá? E também aqui, ó, esse pergaminho são as leis, ele me fala de herança também, aqui no Hierofante. O julgamento é uma carta muito interessante. Tem uma coluna escura e uma clara. O que significa isso? Uma dualidade. Tá vendo que tem essas múmias aqui? Ele fala da ancestralidade. Então, a gente está falando de mortos, de padrão ancestral. Vou colocar Netuno, que representa o inconsciente coletivo ancestral. Pode ser herança, então. E o julgamento, ele é como se fosse, sim, uma cobrança. É algo que diz, você não precisa mais ficar preso a esses padrões ancestrais. Às vezes você está preso a uma herança, que alguém tentou passar a perna, ou que, enfim, a uma situação não terminada, algum ciclo em aberto. Tem uma outra dualidade, a dualidade entre as questões mundanas, o prazer, tá vendo o manto vermelho, e a roupa branca, que traz uma espiritualidade. Então, e ele é Mercúrio, né? Aqui representado nesta carta é Mercúrio. O que quer dizer isso? Tem uma... Não é falsidade a palavra, é uma manipulação de informações. Então, também pode trazer isso, tá? Então, eu vou colocar Mercúrio, o planeta Mercúrio, como símbolo dessa manipulação de informações, porque tem uma dualidade. O deus Mercúrio, eu chamo de office boy do Olimpo, né? Ele tinha lá amizade com Dionísio, deus do vinho, levava informações trocadas. Tá? Pode ser que você esteja apegado ainda a padrões ancestrais e não precisa mais. Eu vou colocar aqui a múmia para representar os antepassados. Apesar de já ter colocado Netuno, que é o inconsciente coletivo ancestral, como um padrão, né? Então, às vezes você está preso nesse padrão, então isso aqui é a energia do bloqueio, que você não consegue ir. Qual é o objetivo? Por favor, uma carta para o objetivo
do jogo, a sua dor de cabeça é muito forte. Objetivo do jogo, por favor. Deixa eu tirar de outra forma. Objetivo do jogo, por favor. 4 de copas. O 4 de copas é assim. A psique aqui conversando com as irmãs. Não são as irmãs, na verdade, são as vozes da cabeça dela. Logo depois que ela casou, ela ficou lá, ai, mas será que esse casamento, será que eu devia ter me casado? Ah, porque ela se casou com Eros, né, que é o Cupido. E a psique, a mente e o coração unidos. Então, é esse conflito entre emoção e razão. E aqui o objetivo é que você chegue a uma reflexão. Essa carta é a carta da reflexão. É o 4 de copas. Ok? Nossa, dor de cabeça tá forte. Deixa eu tentar entender com o baralho cigano. Me fala um pouquinho dessa dor de cabeça, de onde está vindo isso? Associada a Plutão ali. Plutão é poder interno. Mas o problema está na sua estrutura. Tá vendo que tá o arcano 0? Tá aqui com a Vesta. É onde mostra onde está o problema. Uma carta, por favor, para clarificar essa dor de cabeça. Sai a carta da cruz. O que é a carta da cruz? É a vitória, mas é depois de um sofrimento, de um tempo. Então vai ter vitória, essa questão vai ser solucionada, mas tem um desgaste. Clarificando mais, por favor. Cavaleiro, notícias de longe, pode falar de herança de novo, uma pessoa mascarada, mas você vai encontrar a paz disso, a solução. Clarificando, por favor, a energia de Vesta, energia da criança. A gente pode estar falando de traumas de infância. Mas sai a carta da estrela. O que quer dizer isso? Depois de todos esses perrengues, de tudo isso que está acontecendo, esse momento, você se reconstrói, você alcança a sua estrela, tá? Então vai ficar tudo bem, Taurino. Mas vamos só entender esse processo que você está vivendo agora. Uma carta para o inconsciente do Taurino, por favor. Virou muito. Essas cartas são muito grandes. A pessoa que faz não sabe que mulher tem mão pequena. É difícil da gente embaralhar. Eu gosto de baralho menorzinho. Uma carta para o inconsciente. Olha lá. Vamos tirar de outra forma. Uma carta para o inconsciente, a gente tirei 3 aqui. A gente tem o Rei de Copas, a Rainha de Copas e a Temperança. Então vamos lá, vamos entender isso. A temperança é a necessidade de você reciclar alguns sentimentos, algumas emoções. Então você está tendo a força da temperança para isso, né? Para desapegar, para soltar, para conseguir ir. Para sair dessa ruminação mental aqui, nesse conflito, dessa dor. E desapegar, soltar desses padrões inconscientes. Sai também a Rainha e o Rei de Copas. A Rainha de Copas aqui, ela é Helena na mitologia grega. Ou seja, Paris ficou extremamente apaixonado por Helena. E ela era esposa do rei Menelau. Ele sequestrou a rainha do país vizinho, levou para Troia e aí causou a guerra de Troia que durou lá anos. Tá vendo que no trono dela tem umas cobras enroladas, ela tem uma maçã dourada na mão? Que na verdade não era amor, era tudo uma ilusão. Ele não estava apaixonado, não era uma paixão, não era um amor, era uma ilusão. Tanto é que Helena se relacionava com todos os homens durante a Guerra de Troia. Sejam eles gregos, troianos, espartanos, atenienses, seja lá quem for. Não era amor entre eles, não era verdadeiro. A Rainha de Copas, ela tem assim o domínio das emoções. Então no inconsciente você tá lá nesse domínio das emoções, mas tem de novo uma dualidade. De novo uma dualidade. Esse domínio das emoções é a que custo? A que custo?
E aqui a gente tem o Rei de Copas. O que é o Rei de Copas? É o domínio das emoções. Mas ele carrega uma dor. Aqui é Orfeu na mitologia. Orfeu carrega uma dor imensa, imensa. Ele perdeu a esposa e teve autorização dos deuses para ir até o submundo resgatá-la. Então ele tocava sua harpa e ela ia seguindo o som da harpa até a saída do submundo. Só que no finalzinho do caminho ela se perdeu. Então é um rei que ajuda todo mundo. Ele vai em todos os lugares tocando a sua harpa, ajudando as pessoas. Mas ele tem uma dor tão profunda na alma dele que ninguém enxerga essa dor. Olha a criança aqui, a dor aqui, ó. A dor da infância. Eu vou colocar a representação desta dor. Então isso está no inconsciente do taurino. Tem uma dor aí. Passado consciente do signo de touro. Passado consciente. O que está na consciência do taurino? Tem uma torre. Tem algo que desestruturou. O que é a torre? São quando raios da verdade desestruturam uma estrutura que não é forte. Uma estrutura que foi construída sobre mentiras. Uma base não sólida. Então você tem consciência de que... Mas depois tudo fica ótimo, né? Depois que a mentira vai embora, é dolorido. Então você está vivendo num momento de turbulência. Quando sai essa carta aqui, eu sei que a pessoa está vivendo um momento muito difícil, muito dolorido. E depois vai melhorar, mas é muito dolorido, muito dolorido. A gente pode estar falando de luto de alguém, de mudança de emprego, mudança de cidade, uma ruptura. Fim de relacionamentos, né? Qual é o resultado esperado dessa situação? Uma carta, por favor. 5 de espadas. O 5 de espadas é assim, meu filho, levanta. Levanta, você tem o apoio do sol. O que é o sol? É o que clarifica e deixa tudo muito claro. Talvez você viva um luto do tipo, nossa, não esperava que essa pessoa fosse assim, a hora que o sol vem, ilumina tudo. Porque tem briga aqui, tem briga por herança, estão tentando tirar o que é seu. Tem uma estrutura familiar aqui, um padrão familiar. As vozes na sua cabeça, aqui o 5 de copas, eu me separo, não separo. Tem um domínio do emocional, mas eu sei que esse domínio do emocional, ele não é inteiro. É depois de uma torre. Uma torre dói muito, muito, tá? Eu vou colocar essa desestrutura emocional. Nossa, a dor de cabeça está muito forte. Nesse coração preto. Provavelmente é briga por dinheiro ali, viu? E tá afetando padrões da sua que você traz da infância. Olha a carta da dor, o bonequinho da dor ali segurando o cactus. Mais uma carta para o inconsciente de touro, por favor. O eremita. Então você se recolheu, sabe? O eremita, muito parecido aqui com o arcano da força, ele tá lá dentro da caverna, digamos assim. Olha como é uma carta escura, tem nuvens turbulentas, então assim, nuvens representam aqui confusão mental, o chão é árido, mas tem uma luzinha ali, onde ele começa a iluminar e entender as coisas. O regente dessa carta é Saturno. O que é Saturno? É a cobrança, é o karma, é a finalização de ciclos, influências externas para o signo de touro. Uma carta de medo, 8 de espadas. Medo de julgamento das pessoas. Apesar de você ter o apoio do sol, do Deus Sol, ou seja, a clareza da situação, você ainda se deixou levar pelo julgamento das pessoas. De novo, ó, julgamento, como se for aqui,
representa também julgamento. Eu vou colocar a Palas Atenas no sentido de justiça. Justiça é diferente de julgamento. Quando a gente julga, a gente está criticando. A justiça aqui é no sentido divino. Você está com medo desse julgamento das pessoas. Nossa, me dá muita dor de cabeça quando eu falo isso. E meu coração dá uma apertadinha. Tem uma dor mesmo aqui. Toda vez que a gente fecha um ciclo é dolorido, sabe? Ou às vezes a gente não toma a atitude antes ou não percebe as coisas antes até que vem uma torre. O objetivo sempre é evitar a torre. Se ela não aconteceu na sua vida, vamos trabalhar o que está no seu inconsciente, se desprender de padrões ancestrais ou das outras pessoas, de personalidade, sejam elas da infância ou da vida adulta ou de outras épocas, para evitar esse sofrimento. Medos e temores do Taurino, medos e temores. Uma carta, por favor, para medos e temores. Ai, vieram 3 grudadas aqui, ó. Tá. Bom, o arcano do diabo não tem nada a ver com religião. Tá vendo que tem como se fosse um fantoche? Ele tá segurando 2 bonequinhos ali. É o controle do ego. E ele tá lá no inconsciente. Sai o arcano do carro. O arcano do carro é assim: toma as rédeas da sua vida. O arcano é a carta 7. Toda a carta 7 é assim: tome uma atitude, senão as coisas não vão mudar. Depende só de você. O taurino tem essa questão assim o taurino e o libriano também, de ficar meio parado ali, não tomar atitude, não tomar decisão, e aí depois vem o universo, assim, nós tivemos que tomar decisão por você, ruiu tudo, foi tudo por água abaixo, você vai ter que recomeçar, muito mais sofrido. Eu vou colocar o arcano do carro, que é o movimento, mas lembra, depende de você. E o enforcado, o que é o enforcado ou o dependurado? É o universo pedindo para você olhar para a situação de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Ó, a dor aqui feriu o seu brilho. Essa dor machucou, como se tirasse a sua força. Essa força tá ligada ao ego aqui, ó. Tem um padrão ancestral. Resultado esperado. Uma carta, por favor, para o resultado esperado. Cavaleiro de Espadas. É briga, né? Vai ter que assumir. Vai ter que ir pra guerra. Vai ter que assumir a situação. Vai ter que lutar, né? Apesar das nuvens ali, ó, tá vendo? As nuvens escuras, que é essa confusão mental que você tá. Esse chão pedregoso, essa dualidade, faço, não faço, o que eu faço da minha vida, é uma ruptura de uma estrutura. E não dá para esperar para as coisas se ajeitarem por si só. Tem coisas que a gente precisa, e aqui saiu o arcano do carro, pede que você tome a atitude. Vamos ver se uma runa consegue ajudar melhor aqui a trazer alguma luz nesse momento de transição, nesse momento de turbulência que o taurino está passando. Uma runa, por favor, para clarificar essa situação, esse momento que o taurino está vivendo. Perte. Eu vou tirar também 3 aconselhamentos do tarô. Deixa eu só ler o significado. É aqui, assumir a sua força, assumir o seu lugar de poder. Né? Tem um momento de dor, de desestrutura, tirar o chão debaixo dos seus pés, mas é assim, precisa de uma ajuda? Procura uma ajuda terapêutica, procura uma leitura de tarô, procura uma constelação, procura uma sessão de neurociência, procura uma apometria,
Meu telefone está na descrição do vídeo, se você precisar, ou um mapa astral para entender melhor tudo isso que está acontecendo, para que você tenha clareza do que está acontecendo e consiga agir. Sair dessa confusão. Tá difícil porque é uma transição, sabe? Ou perdeu o emprego, ou tá mudando de escola, ou tá mudando de cidade, ou alguém faleceu, ou brigou com a namorada, ou o namorado, sabe? É esse momento, e esse é um momento difícil mesmo. Todo mundo tem medo do futuro, por quê? Todo mundo não, mas enfim. Não é do futuro que eu queria dizer, do desconhecido. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser na nova escola, eu não sei como é que vai ser no novo emprego. Se eu vou arrumar um novo emprego, como é que vai ser minha vida sem fulano que faleceu, sem o namorado, namorada que eu projetei, planos, sonhos, enfim, né? Perte é a runa da revelação. Essa runa revela o que ainda não foi descoberto. Ó, tá vendo que o sol, que é o que ilumina, que traz clareza, ele tá afastado. Ainda tá nesse caos aqui. Não consegue muitas vezes tomar atitude porque não tá enxergando. E aí a gente precisa de uma ajuda para poder enxergar. O tarô ajuda? Com certeza, com certeza. Numa leitura particular, porque aqui são muitas energias. A gente pode estar falando de várias situações, né? Deixa eu colocar o arcano do diabo, que saiu aqui. E do momento de descobrir coisas que antes estavam em repouso. Perte proporciona ganhos inesperados, oportunidades em relacionamentos e o encontro de algo que estava perdido. Você deve buscar a sua luz interior, esquecendo as mágoas do passado e possuir uma visão coletiva das coisas. Então, ó, o dependurado, o enforcado, olhar o mundo por outra perspectiva. Quais são os alertas? Olha lá, o diabo ligado a Plutão. O que é Plutão? É poder, poder interno, poder de escolha, poder de decisão. Deixar de ser controlado pelo ego e assumir a sua força. Essa carta aqui, o diabo também fala de vícios, ele fala de magia, mas ele pode falar de algo dentro da gente, né, que precisa ser trabalhada. Às vezes uma resistência, uma crença, uma teimosia. Quais são os alertas dessa carta, dessa runa? Algumas revelações podem não ser positivas. Tá vendo que ele tá levando? Olha o que o diabo tá fazendo. Ele tá levando Plutão, que é o poder interno, poder de escolha, poder de decisão, lá pra dor. É como se o seu ego ou uma influência externa tirasse o seu lugar de poder, o seu lugar de decisão. Para cada pessoa vai ressoar de uma forma. Quais são os alertas dessa runa? Algumas revelações podem não ser positivas. Você pode, com essa runa também, trazer mágoas do passado, coisas que estavam guardadas. Por isso, procure trabalhar, não é esquecer, né? Trabalhar, porque esquecer é amnésia. Procure trabalhar isso, ou seja, desidentificar psiquicamente, emocionalmente. Mas é um momento de renovação pessoal, então use com sabedoria. Aproveite o momento para renascer, para se renovar, para sair desse padrão. É uma carta, uma runa que pede uma consciência forte para que você, primeiro assim, né, não dá para esquecer, porque nós somos responsáveis também pelo nosso inconsciente, do tipo, eu vou seguir em frente e vou tentar esquecer. Amnésia não dá, né, gente? Não dá. Então, por mais que a gente se ocupe a mente com outras coisas, lá no inconsciente vai estar um negócio assim, ó, machucou, machucou, pulsando, machucou, machucou. E é mais fácil olhar para essa dor, trabalhar essa dor, cicatrizar essa ferida do que fingir que não existe. Este é um alerta. 3 aconselhamentos, por favor, para o signo de Touro. Já virou uma aqui.
Bom, pede resiliência, saiu a lua da resiliência, força, né? Força lunar, o que é lua? Emoções, força lunar, força ali para lidar com essas emoções, tanto é que você tem 2 rainha e reis de copas aqui que fala do controle das emoções. E laços de amizades verdadeiros que vão te ajudar a passar por esse período que não está sendo nada fácil. Mas é um grande momento, uma grande oportunidade de renascer, de amadurecer, uma grande oportunidade de aprendizagem, grande. E é difícil para o taurino, porque o touro é um signo de terra, né? Um signo de matéria. Tanto é que o complementar oposto é escorpião. A leitura de vocês sai toda terça às 19 horas, tanto de touro quanto o complementar escorpião. O escorpião é o complementar de touro, significa que touro precisa desenvolver as habilidades de escorpião e escorpião precisa desenvolver as habilidades de touro. Quais são as habilidades de escorpião? Mergulhar, aprofundar em suas emoções. E às vezes essas situações estão acontecendo para que você tenha a oportunidade em mergulhar nelas e trabalhar isso. Fingir que não existiu, que não acontece, é amnésia. E, sinceramente, nem vinho dá amnésia, né? Nem vodka. Na verdade, as coisas continuam lá, acontecendo. Bom, gratidão. Espero que você use esse momento, seja lá o que estiver acontecendo na sua vida. Use como oportunidade para sair dessa situação. Se precisar de ajuda para uma leitura particular, uma constelação, uma neurociência, enfim, meu telefone está na descrição do vídeo. Gratidão e a gente se vê na próxima leitura. Até mais!